Tropa, vamos começar aqui com na cara do gol, tá? Dessa sexta-feira, dia 6/9, nós temos jogos excelentes para poder trabalhar. Obviamente, a gente precisa ter cuidado com as seleções, mas tem alguns jogos que eu quero filtrar e destacar aqui para vocês, porque se torna uma excelente aposta, tá? Mas antes, eu só quero lembrar para você que eu tô vendo uma possibilidade de você poder fazer parte do Clube dos 5% de graça durante um mês. E, cara, eu tô tentando fechar um acordo, né, que possibilite isso para você hoje. O Clube dos 5% é onde eu mando todas as minhas entradas, né, todas as minhas apostas, seja no pré-jogo, seja no ao vivo. Então vale muito a pena estar lá. Quem está lá está lucrando bastante. Por isso que eu recomendo você o seguinte: entra agora no Geração Green, vou deixar o link aqui para você, que é um grupo gratuito que eu tenho no Telegram, para que você tenha acesso a todas essas informações, que você possa ingressar no clube de forma gratuita por um mês. Além disso, também lá eu compartilho bet de pré-jogo todos os dias, algumas bets no ao vivo, então vale a pena. E também me siga no Instagram, @perseguido pelo Green. E você, quando entrar no meu Instagram, você vai ver o tanto que valioso que é o meu Instagram. Vai lá que você vai ver agora, tá? E depois você já retorna para o vídeo que eu já vou fazer aqui as análises para vocês. E eu vou começar com as análises aqui, eu quero começar pela eliminatória da Sul-Americana aqui, tá? Com o jogo do Uruguai contra o Paraguai. O Uruguai vai jogar dentro de casa, é um jogo muito especial porque é um jogo que é a despedida do Luizito Soares, né? Talvez aí um dos maiores jogadores da seleção uruguaia, né? Para mim, que eu vi, é o maior jogador da seleção uruguaia que eu vi, né? Que eu acompanhei, tá? É um time muito forte individualmente, é um time que agora é treinado pelo Bielsa, é um time que ataca melhor. O Uruguai sempre foi uma seleção que se defendeu muito bem, mas tinha dificuldade em atacar, sempre teve essa dificuldade. Mas depois que chegou é o louco Bielsa, tá? O time melhorou muito ofensivamente. É um time com fisicamente muito forte, né? Com o Valverde ali no meio campo, tem o Bentancur, o Dela Cruz vai estar fora, né? Por conta da lesão, vai estar se recuperando. Mas é um time realmente muito forte, um time com a capacidade ofensiva também que se destaca bastante. E o Paraguai, que sempre teve, né, essa casca, essa força defensiva, diminuiu muito isso nos últimos anos. O Paraguai vem sendo uma seleção que sofre muitos gols, que tem dificuldade em vencer jogos, com ataque bastante limitado, apesar também que teve alguns jogadores que se destacam agora, como o Almiron, né, como o Arce, do LDU, que também é um bom jogador, mas continua um inciso, mas continua ainda sendo uma seleção com muita dificuldade na hora de poder marcar, tá? Como o jogo é no Uruguai, é um jogo que conta com a despedida, que é a despedida do Luizito Soares, eu acredito que vai ter esse detalhe a mais que vai fazer com que os jogadores corram mais e vençam essa partida. Eu gosto sim de estar a favor da vitória do Uruguai, tá? Para esse confronto. Outros jogos que nós temos também é Brasil contra o Equador e Peru contra a Colômbia. Eu vou deixar o jogo do Brasil aqui por último, antes eu vou falar do Peru contra a Colômbia. Peru é uma das seleções, na verdade hoje a pior seleção das eliminatórias, está em último colocado, uma equipe que toma bastante gols, tem uma média de gols sofridas bem alta, né? Que aqui não está mostrando, só está mostrando os últimos 5 jogos, que é muito pouco para a gente levar em consideração, mas é uma seleção bem fragilizada. A Colômbia chegou na final da Copa América com total mérito, vem jogando bastante, com jogadores rápidos, jogadores com a força física também que se destaca bastante, né? Que gerou dificuldade para a Argentina, gerou dificuldade para o Brasil, gerou dificuldade para o Uruguai. Então acredito aqui contra o Peru que vai pelo menos marcar um gol, né? A Colômbia que está com a média de gols bastante alta, né? De 2 gols ali por partida. E isso a gente viu na Copa América. Então acredito que pelo menos marcar um gol é uma excelente opção para a equipe da Colômbia aqui, para você utilizar em alguma duplinha. A seleção brasileira eu vejo com favoritismo pelos jogadores que tem, mas ainda não é uma seleção que passa tanta confiança. E depois da Copa América, foi uma Copa América muito ruim, né? Então fica muito difícil nesse momento em confiar na seleção brasileira. Para mim essa cotação está errada. Não porque a seleção brasileira tem um time pior do que o Equador ou porque a seleção brasileira não é favorito. É muito favorito pelos jogadores que tem, mas coletivamente ainda não está jogando bem. O trabalho é muito recente do Dorival e na Copa América a gente viu que foi muito abaixo. O Equador sempre é uma equipe que né, gera jogos difíceis, jogos muito truncados, fisicamente os caras são bem fortes, né? Se dedicam bastante, mas eu gosto sim de estar de olho no possível gol do Brasil, tá? Isso eu vou buscar no ao vivo, dependendo de como o Brasil esteja, provavelmente eu posso até pensar numa vitória do Brasil, só que para pré-jogo não dá para confiar nessa seleção,
tá? No pré-jogo. Algo que eu venho se destacando muito nos jogos da seleção brasileira é o mercado de escanteios. A média de cantos da seleção brasileira tem se gerado em torno de 4, 5 escanteios por jogo. É algo sim que eu vou estar pensando para essa partida. Mas é algo para trabalhar no ao vivo, porque pode acontecer que o Brasil faça um gol logo nos primeiros minutos, né? E jogue no contra-ataque. Isso pode ocorrer. Mas a tendência é que seja um jogo muito de escanteios, porque o Brasil finaliza muito de fora da área e trabalha com extremos, né? Com o Vinícius Júnior principalmente ali, puxando esse lado esquerdo, né? Muito forte. O Rodrigo do outro lado, mas sempre partindo por meio, finalizando muito de fora da área. Então acredito que o mercado de escanteio seja uma boa opção, tá? Nós temos também a Nations League, o jogo da Bélgica. Eu gosto da Bélgica, tá, para vencer, por mais que a Bélgica não tenha ali o Lukaku, que pediu um tempo para poder voltar fisicamente. O Lukaku passou muito tempo aí sem jogar, voltou agora a jogar pelo Napoli. Ele pediu para não ser convocado nesse momento, nessa data FIFA, só a partir da próxima. Mas mesmo assim a Bélgica tem um excelente ataque, né? Tem o Luke Bakio, tem o Openda. São bons jogadores lá na frente. O meio-campo com o De Bruyne também, que é um cara que, porra, é muito bom, né? Então eu gosto muito de olhar para esse cenário de possível vitória da equipe belga, tá? A Bélgica que fez uma boa Eurocopa, tá? Eu gostei da Eurocopa da Bélgica. Óbvio que deixou a desejar muito defensivamente e ofensivamente, mas contra a seleção de Israel, esse jogo não é em casa, mas contra a seleção de Israel, que é bem inferior, eu acredito na vitória da Bélgica. É algo que eu gosto até de combinar numa duplinha. Inclusive, deixo aqui uma dica para vocês. Vitória da Bélgica com um gol da Colômbia é uma boa, tá? França e Itália é um jogo que eu vou levar para o ao vivo. A França é favorito, mas é um time que pode se complicar, tá? A Itália está passando por essa reconstrução, está sem alguns jogadores, né, para essa convocação, como por exemplo o Scamacca, que é um cara que poderia fazer a diferença lá na frente. Então, assim, eu vejo uma Itália fragilizada, uma Itália com uma capacidade ofensiva menor do que a gente está acostumado. A França é um time muito forte defensivamente, mas na Eurocopa, ofensivamente, deixou a desejar, e por isso que eu prefiro analisar no ao vivo antes de tomar uma decisão. Se esse jogo terminasse 0-0, não ia me surpreender, assim também como terminasse um 2-2 ou um 2-0, a França também não me surpreende. Mas é um jogo muito imprevisível, né, para pré-jogo. Para mim é um jogo mais para a gente buscar a oportunidade no ao vivo. Tá? A mesma coisa nos outros jogos. Nós temos Noruega contra Cazaquistão, nós temos Áustria, nós temos a Turquia, que sempre gera jogos ofensivos, jogos com gols, mas também eu recomendo você analisar no ao vivo. Tá? Seleção é isso, galera. Tenha muito cuidado com seleção. Na seleção a gente tem que realmente analisar muito bem o pré-jogo, filtrar o que é de melhor para o pré-jogo, tá? Como, por exemplo, a vitória da Bélgica é uma boa? É. O pré-jogo dá para apostar? Dá para fazer uma duplinha. O gol da Colômbia é uma boa? Para mim é, tá? A vitória do Uruguai é uma boa opção, mas tem jogos que, cara, tem a dúvida, é melhor levar para ao vivo, como, por exemplo, seleção brasileira. Pô, tem uma dúvida aqui. Será que vai? Será que dessa vez vai? Tá com dúvida? Leva para ao vivo, tá? Não seja ansioso a esse ponto de querer fazer aposta de pré-jogo em todos os jogos. O profissional não trabalha desse jeito. E essa é a dica que eu deixo para você, tá? Tamo junto, que seja uma sexta-feira muito lucrativo e cuidado com a data FIFA, cuidado com as seleções, tá?